você tem TCA, eu vou ter um A, um G e um. Aí eu vou ter uma Serina. E aí, Serinas, tudo bem com vocês, gente? Segundo vídeo que eu estou gravando, tá? Eu demorei um pouquinho, me perdoem pra gravar. A minha ideia é trazer quinzenalmente, nesse início, o vídeo, mas futuramente, se Deus quiser, eu pretendo trazer semanalmente, tá? Vamos chegar lá. Então, galera, olha só. O que eu tenho pra hoje é explicar essa logo maravilhosa que meu esposo fez. Uma pessoa deu duas indicações em relação à logo, né? Em relação ao TCA e a Serina. Ela falou, né? São os 3 pontos em destaque que eu irei abordar aqui no canal. Isso, tá? Agora, tem um outro ponto que ela também acertou, que é uma... né, tipo assim, o que realmente eu queria que fizesse referência, TCA, então ele faz referência. Ficou curioso? Então vamos lá conferir, bora lá. Aqui eu representei, né, de forma bem generalizada em geral, uma célula de seres vivos de indivíduos eucariontes, tá? Que apresentam então uma carioteca, ou seja, uma membrana nuclear, e dentro do núcleo será encontrado o que? O DNA, tá? O material genético, um ácido nucleico, beleza? Se eu faço um zoom nesse ácido nucleico, eu observo o DNA dessa forma. Então, ela é uma dupla fita, tá? A gente fala que é uma dupla hélice, onde eu encontro vários nucleotídeos. Só, gente, eu fiz um esquema aqui de um nucleotídeo, tá? O nucleotídeo, ele é a unidade de um DNA. E aí ele é composto por vários nucleotídeos. Na aula que eu falarei, né? Na aula que eu falarei sobre ácidos nucleicos, eu vou aprofundar melhor sobre isso, beleza? Guardem essa informação aí. Ele apresenta um grupo fosfato, um açúcar, que nós chamamos de pentose, e uma base nitrogenada. Olha só onde que eu quero chegar com isso. Essa base nitrogenada é responsável pelas ligações entre as duas fitas, as ligações entre os nucleotídeos existentes nas duas fitas de DNA. Ai, confuso, professora? Vamos lá. No DNA existem 4 tipos de bases nitrogenadas, tá? Que eu vou mostrar para vocês. E é através da base nitrogenada que o nucleotídeo vai se ligar com outro nucleotídeo da outra fita do DNA. Lembra que o DNA ele é dupla fita, tá, gente? Ele é um formato de uma hélice, a gente chama de dupla hélice. Gente, ele é assim, ó. Tá? Em cada região, essa que a gente representa como fita, como linha, são vários nucleotídeos ligados entre si, e de uma fita para outra eu tenho 2 nucleotídeos fazendo ligações entre seus elementos, tá? De uma base nitrogenada para outra base nitrogenada da outra fita. Deu para entender? Para ficar mais fácil, vamos fazer uma coisa aqui. Olha só. Lembra que o DNA eu falei que tem 4 tipos de bases nitrogenadas? Eu tenho a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Então, são essas 4 bases nitrogenadas que compõem o DNA, tá? Que compõem, né, o nucleotídeo, que, consequentemente, compõe a molécula de DNA, ok? Então, beleza, voltando aqui. A adenina, ela tem afinidade, ela vai fazer ligações com a timina, tá? Lembra, tem um nucleotídeo aqui, vamos supor, tem um nucleotídeo aqui, que a base nitrogenada desse nucleotídeo é a adenina.
Então, a base nitrogenada desse nucleotídeo, vou representar assim, tá? Desse nucleotídeo é a adenina. A adenina tem afinidade com ela vai se ligar com a timina. Então, a outra fita que compõe essa macromolécula de DNA, esse ácido nucleico, é a timina, tá? O nucleotídeo ali existente, ele conterá a base nitrogenada timina. Ok? Então, se abaixo desse nucleotídeo, né? Lembra que eu falei que a fita de DNA ela é composta por vários nucleotídeos fazendo ligações entre si? Esse nucleotídeo subsequente a esse aqui, ele vai ter, vamos supor, tô colocando aqui agora de forma aleatória, tá? Vamos supor que eu tenho aqui uma guanina. A base nitrogenada é uma guanina. E a guanina, ela tem afinidade com a citosina. Então, o nucleotídeo da outra fita, a base nitrogenada que compõe esse nucleotídeo é a citosina. Ok? E assim por diante, tá? Se eu tenho T, aí aqui eu vou ter A, aqui C, aqui eu vou ter G. Se aqui eu tenho T, aqui eu vou ter A. Se aqui eu tenho C, a outra fita eu vou ter G. Se aqui eu tenho A, a outra fita eu vou ter T. Beleza? Ok! Essas bases nitrogenadas, então, que compõem o DNA, elas são importantes para um processo, tá? Para o processo de transcrição, em que eu terei a formação de uma molécula de RNA, e também será importante para a tradução, que a partir dessa molécula de RNA eu vou ter a produção de proteínas, tá? Guardem essa informação aí. Vamos agora para uma próxima parte. Então, gente, eu falei assim, eu coloquei uma sequência aleatória, mas todas as células de todos os seres vivos, eu tenho genes, tá? Que eles são, as características, elas são determinadas por esses genes. As nossas características são determinadas por esses genes, tá? E isso tudo tem relação com a sequência dessas bases nitrogenadas, tá? Então, a sequência das bases nitrogenadas irá ditar como que a característica ela será expressada, tá? Então, eu tenho o genótipo, que é essa sequência de bases nitrogenadas, os genes existentes ali no meu DNA, e eu tenho o fenótipo, que são as características que nós observamos, beleza? Essa sequência de bases nitrogenadas tem um padrão, tá? Universal, que a gente chama de código genético. Então, isso pode facilitar, tá? O meu estudo, porque esse código genético, ele é universal. Ele segue o mesmo padrão para todos os seres vivos, beleza? Então, vamos lá, vou chegar lá. Olha só, o que é o código genético? O código genético faz referência à sequência de bases nitrogenadas que irá determinar um aminoácido. Lembra que eu falei com vocês que o DNA ele é transcrito em uma molécula de RNA? Essa sequência de bases nitrogenadas, elas serão traduzidas em um aminoácido. Eu tenho a possibilidade de 64 trinca de bases nitrogenadas ou códon. Ele tem relação com o código genético. Então, gente, o códon, a partir do códon, eu tenho então a tradução em um aminoácido, tá? E a junção de um aminoácido, a ligação de um aminoácido com outro, eu tenho a formação de proteínas, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho eu vou pegar esse exemplo aqui, esse TCA aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um TCA. Deixa eu colocar de vermelho para destacar. Eu tenho aqui o TCA. Ele é uma sequência de bases nitrogenadas que irá ser transcrito e depois traduzido
em um aminoácido, tá? Então, o T, que eu faço referência, né, que eu fiz um trocadilho ali com tópicos pertinentes. O C, que eu faço um trocadilho com curiosidades. E o A, que eu faço um trocadilho com aulas práticas e aulas teóricas e práticas, tem relação então com essas bases nitrogenadas. O T é a timina, o C é a citocina e o A é a adenina. Tem um detalhe que eu ainda não falei, que esse aqui faz parte, é uma trinca de bases nitrogenadas existente no DNA, tá? Faz parte do DNA. Quando acontece a transcrição, ou seja, eu tenho a leitura dessa fita de DNA e é transcrito em um RNA, no RNA não existe a timina. A timina, ela não está presente no RNA. Esse nucleotídeo, ele não compõe a molécula de RNA. Qual nucleotídeo, então, que entra no lugar da timina no RNA? É a uracila. Tá, gente? Eu tenho essa base nitrogenada que a gente chama de uracila. Então, ela existe na molécula de RNA, beleza? Quando essa leitura é feita e é transcrito em uma molécula, o DNA é transcrito em uma molécula de RNA, eu tenho a seguinte informação. O T, gente, tem afinidade com quem? A timina tem afinidade com quem? Com a adenina, certo? Então, a adenina comporá, tranquilo, minha molécula de RNA. A citocina, com quem? Com a guanina. E a adenina não seria a timina? A adenina não tem afinidade com a timina, só que a timina, ela não existe, esse nucleotídeo com essa base nitrogenada não está presente no RNA. Então, quem que entra é a uracila. Então, a uracila, ela terá afinidade com a adenina, beleza? Então, eu tenho esse códon que foi transcrito e essa trinca de bases, esse códon, ele será traduzido em um aminoácido. E qual que é esse aminoácido? Chuta aí. É a serina, galera. Deixa eu colocar de verde aqui pra ficar puritico. Aqui, ó, é a serina. E aí, gente, é lógico, a molécula de DNA não se resume a isso, né? Eu tenho várias outras bases aqui, antes e depois, tá? Dessa sequência específica aqui que eu destaquei. Como eu mostrei aqui, tá vendo? Eu tenho uma sequência, várias sequências de bases nitrogenadas que formam o meu gene. Então, meu gene, ele é composto por várias bases nitrogenadas, tá? E aí, gente, o código genético, ele tem 64 possibilidades. Então, eu tenho 64 possibilidades de códons. Eu tenho 64 códons que podem ser formados. Só que, igual, por exemplo, pegar o exemplo aqui de nós seres humanos, a gente tem 20 aminoácidos que compõem o nosso corpo, tá? E aí, então, eu tenho, nessa sequência, eu tenho 64 códons e eu só tenho 20 aminoácidos existentes no meu corpo, que compõem meu corpo. O que eu posso concluir com isso? Que eu tenho trincas de base, eu tenho códons que codificam um mesmo aminoácido, tá? Por exemplo, a serina, eu coloquei esse exemplo aqui. Ela é traduzida, né? Ela é identificada, esse aminoácido ele é identificado a partir desse códon, AGU. Só que eu tenho outras possibilidades também, como por exemplo, eu tenho uma sequência de bases, aqui ó, eu tenho um códon que é o AGC. O AGC também pode codificar uma serina, tá? Eu vou colocar a tabela aqui para vocês observarem todos esses códons e todas essas possibilidades, tá? E observem que, qualquer coisa, dá um pause aí no vídeo e observem que eu tenho mais de um códon codificando o mesmo aminoácido, tá? Procurem a serina aí, a serina e esse códon aqui, AGU, que vai codificar
uma serina, né? O aminoácido serina, e procure outros também que vai codificar esse mesmo aminoácido serina. Então é por isso, galera, que eu chamo vocês de serina, por causa da minha logo, que eu destaquei essas 3 letras TCA, que faz referência, então, a um códon, que vai codificar um aminoácido serina. E é isso, gente. Então é isso, galera. Muito obrigada. Curtem aí, gente. Só por isso, só por essa criatividade, por essa ideia aí, ó. Eu mereço um clique, né? Por falar, eu mereço um joinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí, não esqueçam de se inscrever, tá, gente? Coloquem o alerta, o sininho, tá? Para que nos próximos vídeos vocês recebam esse alerta. E, então, muito obrigada, gente. E até a próxima. Fui!